Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Vamos lá para a nossa aula de hoje. Hoje é aula de matemática, tá? Hoje, dia 27 de outubro de 2021, quarta-feira. Vamos estudar aí da página 182 a 185. Nós iniciamos nessa unidade estudando sobre a multiplicação e vamos estudar também daqui a pouquinho sobre a divisão. Agora é importante a gente pensar que a multiplicação é o que? É o resultado das somas das quantidades, quantas vezes a gente tiver, né? Então, assim, é determinada quantidade de vezes que a gente soma uma quantidade, um valor igual, tá? Uma parcela igual, ok? E a gente pode fazer a multiplicação de formas diferentes. A gente pode utilizar, como a gente viu na semana passada, a gente pode usar a malha quadriculada, a gente pode usar o material dourado, a gente pode usar o algoritmo usual, que é aquela continha, podemos usar a decomposição, que é quando a gente vê o valor de cada algarismo, e é bem interessante vocês pensarem sobre isso, pessoal. Por exemplo, aos alunos que estavam na sala de aula na semana passada, a gente trabalhou bastante em sala sobre essa questão do valor posicional de cada algarismo, né? Por exemplo, se a gente vai colocar aí, por exemplo, a página que nós estamos trabalhando, 182. Então, a gente tem, por exemplo, o 2, ele está na casa das unidades, então ele vale 2 mesmo. Agora, o 8 está na ordem das dezenas, então esse 8 não vale só 8, ele tem valor de 80, porque ele está na família aí, na casa das dezenas. E o 1, que é menor do que o 8, mas aqui ele vale muito mais, né? Por quê? Porque o 8 vale 80, o 1 vale uma centena, ou seja, vale 100. A gente viu na sala de aula bastante sobre isso, é importante que vocês reflitam sobre isso também. Por quê? Porque a gente está falando aí do valor que a posição determina para o algarismo, tá? Então, se ele estiver aqui na casinha das unidades, ele vai valer de 0 a 9. Se ele estiver aqui na casinha das dezenas, ele vai valer de 10 a 90. Aqui ele vai valer, na casinha das centenas, ele vai valer de 100 a 900, tá bom? Então, dependendo do lugar que o algarismo está, muda o seu valor, tá bom? Vamos pensar aí nas nossas atividades de hoje. Vamos lá. Vamos lá, pensa comigo aí então. Uma loja vende camisetas a R$15 cada uma. Se um cliente comprar 3 camisetas, quanto ele vai pagar pela compra? Pensa só, cada camiseta custa R$15 e ele comprou 3 camisetas, ou seja, nós vamos multiplicar essas 3 camisetas pelo valor de R$15, tá bom? Pensa aí então. Para saber o preço de 3 camisetas, podemos calcular o resultado de 3 vezes 15. Veja como é possível fazer o cálculo usando uma malha quadriculada. Nós já trabalhamos na semana passada, deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Na semana passada, a gente já trabalhou um pouquinho com a multiplicação aí na malha quadriculada. Então, se nós temos 3 vezes 15, então nós vamos, 15 é quanto? 10 mais 5, então a gente coloca os 10 aqui, vezes os 3 aqui, que deu 30, tá? E aqui os 5, né? 5 vezes 3, que vai dar 15, então o resultado, a parte rosa tem 30 quadradinhos, por quê? Porque é 3 vezes 10, e a parte laranja tem 15 quadradinhos, que é 3 vezes 5, ou seja, utilizando a malha quadriculada, basta a gente representar as dezenas e depois a quantidade de unidades as colunas, né? Vezes a quantidade de linhas, representando aí o valor que a gente precisa. Dessa forma, nós temos então, assim, 3 vezes 15 é igual a 30 mais 15, que é igual a 45, ou seja, 10 mais 5 vezes 3, então 5 vezes 3, aqui, 5 vezes 3, 15, 10 vezes 3, 30, 15 mais 30, 45.
Então, neste caso, o cliente pagará R$45. Percebe como é tranquilo? Se vocês compreenderem bem a ideia, isso vai ficar simples para vocês. A mesma coisa vocês vão fazer depois da multiplicação. 5 vezes 19. Depois, 5 vezes 19. Fazendo o mesmo procedimento usando a malha quadriculada. Vocês vão fazer isso aqui na questão 2. Nessa outra opção aqui da página 183, nós vamos trabalhar uma outra forma de resolver a multiplicação, que é através do material dourado. Então, pensa aí. Na loja em que Letícia trabalha, são vendidos bonés. Cada boné custa R$12. Então, cada boné tem o valor de R$12. Se um cliente comprar 6 bonés, quantos reais pagará por essa compra? Preste atenção, cada boné custa R$12 e o cliente chegou e comprou 6 bonés, ou seja, ele multiplicou o R$12 6 vezes, então 12 vezes 6 ou 6 vezes 12. Como que a gente pode fazer isso utilizando o material dourado? Simples assim, olha só, ele pega e transforma os 12, coloca 6 vezes aqui, uma dezena mais 2 unidades. Então, ele colocou aí 6 grupos de uma dezena e 2 unidades. Depois, então, olha só, 6 vezes uma dezena é igual a 6 dezenas, certo? Então, 6 vezes 2 unidades são 6 vezes 2 é quanto? Aí, você vai colocar o resultado aqui. Depois ele agrupou, então ele juntou as dezenas e juntou as unidades. Quando ele junta as dezenas, ele continua com as 6 dezenas e as 12 unidades. 12 unidades passou de 10, certo? Se passou de 10, a gente consegue formar, a gente tem 10 cubinhos, a gente consegue trocar isso por uma outra barrinha. Então, ao invés de 6 barrinhas de dezenas ou 6 dezenas, a gente pega 10 cubinhos desse e transforma em uma barrinha, em uma dezena. Então, ao invés de 6 dezenas, a gente passa a ter 7 dezenas. E aí, a gente tinha 12 cubinhos. Se a gente tirou 10 e trocou por uma dezena, agora sobraram-se apenas 2 cubinhos, ou seja, 2 unidades. Então, trocamos 10 cubinhos por uma barra. Ficamos com 7 dezenas e 2 unidades, ok? Então, 6 vezes 2 é igual a 7 dezenas e 2 unidades. 7 dezenas é igual a 70, mais 2, 72. Então, 6 vezes 2, 12, é igual a 72. Depois vocês vão fazer também utilizando aí o algoritmo usual. Lembra-se que eu falei para vocês que o algoritmo usual é quando a gente faz aquela famosa continha de multiplicação. Então, a gente vai colocar a dezena e a unidade e vamos multiplicar aí pela unidade, ok? Pensa lá, nós temos o multiplicando pelo multiplicador para a gente chegar no produto, ok? Sempre começamos a multiplicação pela unidade. Se você começar pela dezena, vai dar um resultado incorreto, tá? Então, sempre começa pela unidade. Multiplica 2 vezes 6, 12. Mas eu não posso colocar o 12 completo aqui. Por quê? Porque daí eu tenho uma dezena e 2 unidades. Então, eu vou colocar o 2 aqui embaixo da unidade e o 1 vai subir aqui para a casinha das dezenas. Neste caso, nós passamos a ter, então, 6 vezes 2 unidades são quantas unidades? 12 unidades. Registramos o 2 nas unidades e o 1 nas dezenas, que é isso aqui. Colocamos o 2 aqui e o 1 vai lá para a dezena. Depois, nós vamos multiplicar as dezenas. Então, nós temos aqui uma dezena vezes 6 unidades. Com a dezena que subiu, então 6 mais 1, 7, 72. Então, 6 vezes uma dezena são 6 dezenas. 6 dezenas mais uma dezena são 7 dezenas,
que é a que subiu. Então, nós temos 7 dezenas e 2 unidades, que é igual a 72. Fechou? Vamos lá. A mesma coisa, pessoal, vocês farão aqui na questão 4. Olha só, Mauro foi visitar um zoológico. E aí, ele estava lá e ele disse assim, olha, o primeiro personagem aqui diz assim: nesta primeira semana de férias, recebemos 134 visitantes e até o fim do mês esperamos receber 4 vezes este número. Então, o funcionário, né, aqui do zoológico falou isso, olha, nós já recebemos na primeira semana 134 visitantes e a gente espera que até o final do mês a gente receba 4 vezes essa quantidade de visitantes, ou seja, 134 vezes 4, né? 4 vezes. Quantos visitantes o zoológico espera receber até o final do mês? E aí o coleguinha aqui ficou pensando, quantos visitantes vão chegar? Então, para responder a dúvida de Mauro, podemos calcular o resultado de 4 vezes 34 utilizando o material dourado. Então, da mesma forma como a gente fez lá na primeira situação, vocês farão aqui. Eu não vou explicar aqui pontinho por pontinho, porque a gente já explicou a primeira, então eu quero ver agora se vocês compreenderam. Então, vocês vão fazer o mesmo que nós fizemos lá, vocês vão fazer aqui. Primeiro, coloca-se a quantidade. Então, foi colocado aqui, ó, 4, né? Ou seja, uma centena mais 3 dezenas mais 4 unidades, 134. E colocou isso 4 vezes, tá? Com quantas centenas nós ficamos? Então, nós ficamos aí no total com 4 centenas, 12 dezenas e 6 unidades. Reagrupamos e fazemos a troca. Então, aqui fez as trocas, né? Olha, trocou as dezenas aqui por mais uma centena, ou seja, 10 dezenas a gente consegue trocar por uma centena e a cada 10 unidades a gente consegue trocar também por uma dezena. Então, eu quero ver o que vocês conseguem fazer nessa atividade aqui. Eu não vou passar pontinho por pontinho, porque eu quero ver se vocês já conseguiram compreender. Vamos lá? Aqui é a mesma coisa, né? Como a gente já fez uma atividade antes explicando utilizando o algoritmo usual. Toda vez que a gente fala em algoritmo usual, a gente está falando aí das continhas, né? Das continhas que a gente sempre faz, da multiplicação, tá? Então, você vai primeiro multiplicar pela dezena, depois pela centena, primeiro pela unidade, depois pela centena, depois pela dezena, ok? E aí você vai resolver aqui, preencher e chegar no resultado final. Depois você vai calcular do jeito que você preferir essas multiplicações aqui, 139 vezes 4, 157 vezes 6, 329 vezes 2, ok? E aí vocês vão compreender direitinho, fazer, eu quero ver a estratégia que vocês usarem. Não quero que vocês coloquem apenas o resultado aqui, não. Quero que vocês coloquem nesse espaço aqui qual foi a estratégia que vocês utilizaram. Se foi a malha quadriculada, se foi a decomposição, se foi o algoritmo usual, enfim, né? Como vocês utilizaram aí a estratégia que vocês utilizaram para chegar no resultado, vocês vão registrar nesse espaço aqui. E depois, para concluir, Laura faz peças de argila para vender. Ela produz 132 peças por mês. Quantas peças ela produzirá em 6 meses? Pensa só, se ela faz 132 peças por mês e a gente quer saber quanto que ela faz em 6 meses, então nós vamos multiplicar o 132 vezes 6, tá? E você vai utilizar a estratégia que você quiser também para concluir e para chegar aí, né, no resultado de qual será a quantidade de peças que ela terá produzido no final de 6 meses. E aí você vai colocar aqui a resposta. Eu não passei pontinho por pontinho, porque a gente já fez isso na atividade anterior, que é bem parecida com isso, com esta, né?
E aqui também a gente já explicou antes. Então agora eu quero que vocês coloquem em prática. Vamos ver. É importante, família, que vocês deixem a criança fazer atividade sem muita intervenção, para que vocês vejam o que elas já conseguem realizar, ok? Espero que vocês tenham já entendido bastante, praticado, e é aquilo que eu sempre digo: quanto mais pratica, melhor fica. Então se esforcem, caprichem, porque cada vez melhor. Daqui a pouco eu espero o grupo B na sala de aula, aula presencial de matemática, livro e caderno de matemática. Grupo A, façam atividade caprichada aí na casa de vocês, tá bom? Beijo pra vocês, até amanhã.